Falando sobre o tema de hoje, a questão da aceitação, ou a palestra do capítulo 5 do livro Vivendo Sem Estresse, Sinta o Milagre. Inclusive, quem quiser adquirir esse livro, é só enviar uma mensagem para mim, que eu informo você como você faz para adquirir o livro, pedindo o livro até hoje, enviando a mensagem hoje. O frete é gratuito para qualquer lugar do Brasil. Então, quem tiver interesse em adquirir esse livro, é só me enviar uma mensagem. O mestre Okal nos ensina que o esforço ele constitui a espinha dorsal da Happy Science. A Happy Science é uma religião que valoriza o esforço. A gente prega que para você ter uma autotransformação, para você conquistar algo na sua vida, para você até mesmo aprofundar a sua fé, resolver os seus problemas, o esforço ele é necessário. A gente não acredita que as coisas caiam do céu. Embora a gente siga o princípio do esforço e trabalhe dia a dia com diligência, com afinco, muitas vezes nós somos incapazes de se libertar dos nossos problemas. Mesmo se esforçando, mesmo fazendo o nosso melhor, mesmo dando 100, 200, 1000%, pode ser que a gente fique incapaz de se libertar dos problemas e sofrimentos. E isso deixa a gente angustiado, deixa a gente perturbado. E o mestre ele diz que a gente deve pensar profundamente no porquê que a gente está perturbado e sofrendo. O mestre ensina que isso se resume a um ponto só, que é a vontade de se proteger. A gente está querendo se proteger a todo custo, igual fazem os insetos e os animais. Nós, humanos, assim como insetos, animais, a gente tem essa capacidade de se proteger ou a autoproteção. A autoproteção, ela é um instinto natural, todo mundo quer se proteger ao máximo, isso é algo natural, e ele tem, na verdade, um efeito nocivo que ele faz com que nós sejamos felizes. A autoproteção, apesar de ser instintiva, ela tem um efeito nocivo que é gerar a infelicidade. E o mestre nos ensina que 90% do nosso sofrimento ele é causado pela autoproteção. Você pode identificar a autoproteção, por exemplo, com a autojustificação. A autojustificação seria: eu estou certo, eu sofro por causa do que aconteceu ontem, eu sofro por causa do que o fulano falou, eu sofro por causa dos problemas familiares, eu sofro porque os negócios não estão indo bem, eu sofro porque os meus filhos não se comportam, eu sofro porque eu não tenho dinheiro, eu sofro porque meu marido ou mulher é mal educado. Enfim, a gente vai acumulando essa autojustificação, sempre buscando um motivo fora da gente para justificar o sofrimento. A gente conclui que o acúmulo de palavras, atos e emoções das pessoas geram em nós sofrimento. Isso é o que as pessoas fazem, é o que as pessoas falam, é a negatividade das pessoas que está causando a nossa infelicidade. E para responder a isso na forma da autoproteção, o primeiro instinto é você criticar ou atacar as outras pessoas. Quem é competitivo ou obstinado por natureza, quando está no modo de autoproteção, busca então acusar a outra pessoa, busca até mesmo se vingar dessa pessoa que ela considera um inimigo, insulta aquela pessoa, espalha boato e assim por diante. Isso, na verdade, é algo comum. Infelizmente, há uma gama de pessoas muito grande que se comportam dessa maneira. Por isso, o mestre Okawa, ele nos ensinou a prática da autorreflexão, para a gente poder averiguar se os nossos pensamentos, palavras e ações estão orientados pela autoproteção. E o que seria o oposto desse sentimento nocivo, que é a autoproteção? O primeiro passo é você conseguir aceitar que as coisas estão destinadas a acontecer, que nada é ao acaso,
que você é uma alma que está sendo treinada aqui no plano físico. Essa é a aceitação. É buscar aceitar, ao invés de já se revoltar instantaneamente. Se a gente analisar por outro ângulo, os problemas que dominam a sua mente e fazem você sofrer, eles estavam fadados a acontecer e você precisa enfrentar esse desafio agora na sua vida. Essa é a forma da aceitação. Esse é um outro ângulo, uma outra maneira de você encarar a sua vida. Você pensar que isso que está acontecendo comigo agora tinha que acontecer. Eu estou fadado a passar por esse tipo de situação para o meu crescimento espiritual. Os filósofos estoicos, eles têm uma frase que é amor fati. Amor fati em latim é ame o destino. Ame o destino significa você aceitar as situações. Uma demissão, uma falência, um adoecimento. Aceitar aquilo e buscar, então, aprender com aquela situação, enfrentar ela, ao invés de já querer culpar alguém ou se culpar. O mestre nos ensina a gente parar de repreender as outras pessoas e também parar de se maltratar. Porque quando a gente está na autopunição, na autoproteção, a gente tem esses dois vetores. Quem é mais agressivo busca condenar e atacar outras pessoas. Quem tem essa tendência mais competitiva, essa tendência mais agressiva. Então, insulta, planeja como vai puxar o tapete, ataca, fala mal. Só que tem um outro vetor, que são as pessoas que têm uma tendência mais autopunitiva. Ao invés de atacar os outros, se pune, se maltrata. Essa é uma outra face da autoproteção. Independente da tendência, a gente tem que controlar qualquer uma das duas. Tem que controlar, amenizar essa tendência de culpar o outro, e a gente tem que também amenizar essa tendência de se culpar demais. Nenhuma das duas é positiva, nenhuma das duas leva a gente ao desenvolvimento. A gente tem que entender, por isso, sugiro a leitura do livro Vivendo Sem Estresse, capítulo 5, a gente tem que entender que você precisa enfrentar esse desafio na vida agora, e que tudo tem um significado, tem uma lição a ser aprendida. Você não deve transformar as experiências que você vive em instrumento para se culpar e para culpar as outras pessoas. Não é para isso que as situações acontecem na nossa vida. Se a gente está utilizando os acontecimentos da nossa vida para se culpar ou para culpar as outras pessoas, a gente está vivendo uma vida fora da verdade. Está vivendo uma vida na escuridão, uma vida em agonia. A gente tem que buscar tratar os problemas, situações como lições, como aprendizado, como nutriente para a sua alma. Você tem que transformar tudo isso em aprendizado. Esse que é o ponto-chave. A gente tem que encontrar as lições dentro dessa situação. Eu, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu sempre tive uma tendência, apesar de não aparentar, eu sempre tive uma tendência de ser uma pessoa mais fraca. Eu tinha medo dos outros, eu tinha uma tendência maior de autopunição mesmo. E vocês sabem, jovem, adolescente, ele tem, quando ele vai provocar outras pessoas, ele tem maldade dentro dele e ele vai atacar aquele que é mais fraco. E era sempre eu. Hoje é conhecido como bullying. Eu sofri muito isso na escola. E isso, quanto mais eu sofria isso, mais eu me punia. Então, até eu conhecer o ensinamento do mestre, eu sempre me puni. Isso foi no ensino médio, foi na faculdade e foi por um longo período de tempo. Porém, aquela tristeza de passar por uma situação como essa, hoje eu encaro de outra forma, graças ao ensinamento do mestre. Não é que a situação mudou, o que aconteceu, aconteceu. Mas eu vejo isso hoje, que eu precisava passar por esse tipo de sofrimento para eu ser mais forte. E se eu não fosse uma pessoa com uma autoimagem melhor, se eu não reconhecesse as minhas qualidades, se eu não soubesse encontrar a minha natureza divina,
eu ia continuar sofrendo. Que a culpa não necessariamente era da outra pessoa. A culpa era minha, na verdade. A responsabilidade era minha. E, então, eu busquei e busco até hoje me transformar nesse sentido. Esse é só um exemplo do que eu vivi. E a gente deve entender que os problemas, eles surgem por uma razão. E a gente tem que se esforçar para desenvolver a mente capaz de aceitar. Lembre-se dessa frase, a mente capaz de aceitar. Mesmo que algo que você considere ruim aconteça, você deve desenvolver, isso é treino, você deve desenvolver a capacidade de tranquilamente aceitar essa situação, de tranquilamente aceitar esse problema. Isso que é a mentalidade de você conseguir aceitar de forma tranquila, resolver os seus problemas e crescer como espírito com esse tipo de comportamento. O mestre nos ensina que a nossa vida, ela é um caderno de exercícios a ser resolvido. Todos nós, antes de nascermos, nós fazemos um plano de vida e nós temos uma série de temas para resolver e a gente nasce para resolver cada um desses temas. A gente nasce para resolver cada uma dessas questões. Essas situações que aparecem na sua vida, trate elas como novos temas para o seu treino. Pode ser alguém que você não gosta, pode ser uma enfermidade, pode ser uma falência. Encara isso como um tema. Busque ter uma distância emocional da situação. Não entre tanto no seu próprio problema. Quando o problema é com a gente acaba colocando muito a nossa emoção. Aí junta com o ego, porque é o nosso problema. Busca se afastar um pouco desse problema, tirar um pouco as suas emoções, olhar como se fosse uma terceira pessoa e encarar aquilo só como um treino. Isso que eu estou passando é um treino, é só isso. Estou sendo treinado, minha alma está sendo forjada. Esse mundo é uma escola da alma. Aí você aceita a situação e busca trabalhar ela com tranquilidade. A aceitação é uma forma de estudo. Nem todos os problemas podem ser resolvidos de forma sistemática, de forma metódica, científica. Tem problema que não tem como resolver desse jeito. Por isso, a gente deve buscar a aceitação. A gente tem que conseguir desenvolver a capacidade de tranquilizar a nossa mente, serenar a nossa mente e, por um momento, parar de julgar bom, ruim, positivo, negativo. Isso é bom, isso é ruim, isso é positivo, isso é negativo. Isso me faz mal, isso me faz bem. Essa é a mente analítica. A gente tem que desenvolver a habilidade de conseguir aceitar as situações, não só julgar como bom ou mal. Encarar. É uma situação. Boa ou ruim, vai depender da forma como eu interpreto essa situação. Isso é a capacidade de você aceitar. É você aceitar tudo sem julgamento. A vontade do universo foi feita para se manifestar para vocês. E com o passar do tempo, o significado fica mais claro. Pode ser que você não entenda o que está acontecendo com você hoje, mas daqui 5 anos, muito possivelmente você vai conseguir entender por que isso está acontecendo com você. Então tenha paciência e busque trabalhar diariamente a aceitação. Por exemplo, pessoas que muitas vezes acabam trabalhando demais podem adoecer e isso ela aprende então o equilíbrio entre corpo e mente ou confiou demais na resistência física ou tem que reavaliar a situação com a família. A doença ajuda a gente a entender as outras pessoas, a valorizar mais a ajuda de outras pessoas, encarar o trabalho de outra perspectiva. Dentro dos nossos problemas, a gente deve buscar entender que há algo essencial para o aprimoramento da alma nesta vida. A gente tem que perceber a vontade do universo dentro desse problema. Na nossa vida existem muitas armadilhas. Embora não faltem armadilhas no caminho à nossa frente, pode parecer cruel, mas você só vai achar quando você chegar nela.
infelizmente no futuro terão armadilhas. E muitas vocês não vão ver. Vocês vão acabar caindo. Mas não é crueldade eu não ver aquela armadilha? Não seria melhor alguém me dizer que tem uma armadilha lá? O que o mestre nos ensina é que realmente é um pouco duro essa realidade, mas os obstáculos eles existem para ser transposto. E quando você tropeça e cai, você tem que entender que você não caiu por acaso. Se você caiu numa armadilha, se você caiu num buraco, se você está dentro de um buraco, agora, uma vez que você caiu, aceite essa situação. Erga a vista para o céu. Agradeça pela sua vida e, sem se desesperar, tente sair daquele buraco. Esse é o ponto-chave. Uma vez que você caiu, então, você olha para o céu estrelado, agradece pela sua vida, respira dentro desse buraco e calmamente se esforça para sair dele. Se vocês não fizerem isso, vocês nunca vão se conhecer. Parte da nossa vida aqui no plano físico é o autoconhecimento. Se você não se conhecer, você não vai ter muito sentido em ter nascido. Por isso que as armadilhas que a gente cai, os buracos que a gente cai, são formas de autoconhecimento e formas de você se desenvolver. Portanto, fica uma noite lá no buraco na estrada, preso e sozinho. Contemple o céu noturno, o céu estrelado, e aí você vai enxergar o muito que os outros têm lhe dado e todas as pessoas que têm apoiado você. E essas descobertas que vocês farão quando estiverem dentro desse buraco é o que vão tornar vocês pessoas melhores. É o que vai proporcionar o crescimento da sua alma, a lapidação do seu caráter. São essas descobertas que você faz nesses momentos. Você vai se unir com o poder do universo quando você acreditar que os problemas não existem só para fazer você sofrer. Que, na verdade, os problemas existem para levar você ao caminho da iluminação e que, no final, as coisas vão dar certo. Então, para de pensar que os seus problemas são culpa dos outros, que os seus problemas são só culpa sua. Claro que você tem responsabilidade, mas nem tudo é culpa sua e nem tudo é culpa das outras pessoas. Aí você vai entender que a salvação já se realizou. Você deve se entregar inteiramente a El Cantare. Entregue-se a El Cantare. Você vai encontrar um novo entusiasmo, uma nova vontade de viver, um vigor, quando você tiver essa capacidade de se entregar a essa força, a força da fé em Alcantara. E essa grande força de viver vai brotar em você. Lembre-se que seu espírito ele está sendo aprimorado e forjado para se transformar em ouro puro. É assim que você produz bons metais, é assim que você produz ouro, um processo, o aço de forjar, de lapidar. E a gente está passando agora por esse treino. Por isso, tenha uma mente, um corpo capaz de aceitar as coisas como elas são e livrar o corpo espiritual de todo pensamento negativo que houver. Busque realmente a aceitação. Resumindo o que a gente conversou hoje, aceite que tudo está destinado a acontecer. Aceite que tudo tem um significado e há uma lição a ser aprendida. A aceitação é uma forma de estudo. Enquanto você não tiver a postura de aceitação, você vai estar só reagindo, você vai estar reativo com a sua vida, você vai estar brigando com a sua vida. E isso não é bom, porque você deixa de aprender. Por isso, o primeiro passo do estudo, do aprendizado, é a aceitação. Entregue-se inteiramente a El Cantare. Não pense que El Cantare ele proporciona treinos para sacrificar a gente, não é isso. A gente está sendo treinado, a gente está sendo forjado, a gente está sendo lapidado nesse campo de aprimoramento da alma, nessa escola da alma. A gente sempre deve se lembrar desse ensinamento. Então, eu encerro a transmissão de hoje, agradeço a presença de todos vocês, lembrando que quem tiver interesse em estudar esse assunto mais a fundo, no livro Vivendo Sem Estresse tem
esse ensinamento, é o capítulo 5, Sinta o Milagre. Quem tiver interesse de ler esse livro, envia uma mensagem para mim no meu WhatsApp, que eu explico como você deve proceder para receber o livro. E lembrando, enviando a mensagem até hoje, o frete é gratuito para qualquer região do Brasil. Então, agradeço a presença de todos vocês, tenham uma ótima noite e um excelente final de semana. Muito obrigado.